Alô, 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 pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à primeira live de aquecimento da Semana do Eu Superior, que vai começar no dia 1º de abril, e é verdade, não é brincadeira, não é piadinha de dia da mentira, tá bom? Dia 1º de abril vai ser a primeira aula da Semana do Eu Superior, onde eu e a Aline vamos falar sobre a forma equivocada de você se conectar com o seu Eu Superior. A segunda aula a gente vai falar sobre 4 coisas fundamentais para que você consiga efetivamente essa conexão. E a terceira e mais importante aula vai ser de perguntas e respostas, onde a gente vai trazer vários relatos para vocês de pessoas que conseguiram atingir essa conexão também. E a nossa live de hoje de aquecimento para a semana, que vai começar na semana que vem, né, vai ser com uma das nossas alunas, a Sheila. Daqui a pouquinho ela vai aparecer, né? Eu já mandei o convite para todo mundo, para que todo mundo possa vir, participar, possa assistir, né? A Heloísa já está por aqui, tudo bem, Heloíse? A Aline está por aqui também, a Ângela está por aqui. Essa live é bacana para que vocês possam conhecer um pouco mais da nossa energia. Eu estou dizendo a nossa, mesmo que só esteja eu presente, porque a Aline está resolvendo outras questões hoje. Ela não pôde estar aqui, mas amanhã a live vai ser só da Aline, tá bom? Porque amanhã eu tenho o curso de filosofia, então ela que vai dar a live para vocês. Amanhã vai ser mitos e verdades... Não, perdão, não sei na semana que vem. Amanhã vai ser os benefícios de se conectar com o seu eu superior. Essa vai ser a live que a Aline vai fazer amanhã, o mesmo horário, às 8 horas da noite, para seguir numa sequência do aquecimento. Ah, isso é importante, né? As nossas lives elas acontecem toda segunda e quinta-feira, às 8 horas da noite, mas nessa semana não. Nessa semana vamos fazer de segunda a sexta, inclusive no feriado, a live às 8 horas da noite para aquecer, né, e trazer mais sabedoria, mais informações para você, levar a compreensão de vocês em relação ao eu superior, tá bom? Muito bem, bem-vinda, Jô. Vocês estão chegando, sejam bem-vindas. Eu sou o Luiz André, para quem não me conhece. Eu e a Aline, nós temos esse perfil onde nós falamos sobre conexão com o eu superior para que você possa se guiar, se orientar pela sua chispa divina, sua própria chispa divina interna, sua conexão direta com a fonte, e assim você possa receber o seu caminho de alma nessa encarnação, possa fazer isso sem depender de líderes religiosos, sem depender de filosofias fechadas, sem depender de pessoas externas para te dar respostas em relação àquilo que a sua alma veio realmente fazer. Lembrando que não tem nada de errado em você ter uma filosofia, ter uma religião, ter uma pessoa ajudando você. É diferente alguém te ajudando, ou seja, do seu lado, te ajudando na caminhada, e ela estar à sua frente, como se ela fosse o caminho, ao invés de você ter o caminho direto da sua própria alma, tá? Então, só um paralelo em relação a isso, mas hoje não é exatamente um dia para eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Hoje é o dia da Sheila, ela já chegou, já estou vendo que ela está aqui. Vou mandar o convite para ela para que a gente possa iniciar essa nossa entrevista de hoje. Hoje vai ser uma live entrevista, né, para a gente conhecer um pouco da história dela. Então o microfone vai ser muito mais dela do que meu nesse dia. Então deixa eu apertar aqui para fazer o convite para ela. Ele faz um toquezinho como se estivesse ligando, né? Legal. Esse Instagram cada vez mais diferente. Deu certo aí? Oiê. Terapeuta de cura ativou o vídeo. Ó, vê se eu tô te ouvindo bem. Oiê? Ué, Oi. eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Ué. Deixa eu abrir aqui pelo computador, porque qualquer coisa, mesmo que eu não consiga ver você no celular, às vezes no celular dá uns bugs muito loucos, aí eu vejo você pelo computador. Tá. Tá aparecendo no computador. Então está aparecendo para mim, então tá aparecendo aqui, né, que eu abri no computador, está aparecendo para todas as pessoas, é o que mais importa. Pessoal, vocês que estão aí, confirmem para mim, vocês estão vendo a senhorita Sheila, a dona Sheila aí, ela tá com um colar vermelho, ela tem o cabelo meio longo, meio curto, tá usando fone de ouvido, vocês estão vendo? Você consegue me ouvir bem, André? Sim, consigo te ouvir bem. Tá, beleza. É que esse meu celular, se eu tirar o fone, eu acho que ele fica chiado, mas eu vou deixar assim. Aí eu consigo te ouvir também. Não vou mexer. Bem. Consigo te ouvir bem. Acho que o pessoal tá vendo. Ótimo. Então, vamos começar esse nosso encontro mágico, esse nosso encontro épico. Primeiramente, nos apresentando, né? Eu já me apresentei, o pessoal já sabe quem eu sou, a gente está mesclando os perfis agora. É bacana que você se apresente, né?
que você dê um oi para essas pessoas, né, desse nosso encontro de hoje, desse nosso propósito, para contar um pouco sobre a sua história. Você é a estrela aqui, mais uma vez, né, a sua história de conexão direta com a fonte. Então, se apresente para o pessoal, por favor. Ai, que legal. Então, eu sou Sheila, né? Hoje trabalho com as terapias também, devido a esse caminho e todo esse processo que eu passei me firmaram esse caminho para mim da espiritualidade, que sempre foi muito forte, assim, para mim. Desde pequenininha eu já tinha um olhar diferente, um questionamento, assim. As professoras me chamavam de Sheila do Contra, porque tudo eu questionava, tipo, mas por que que tem que ser assim? Mas por que que é assim? Mas eu quero entender. Elas ficavam assim, nossa, Sheila do Contra. Eu era, assim, a diferentinha da sala e, ao mesmo tempo, muito quietinha também. Era muito fechada, assim, porque eu tinha muito esses questionamentos e eu não encontrava as respostas de uma forma muito fácil, né, para aquilo que eu pensava e sentia. E em casa eu também não tinha. A Uhum. minha família é a parte de mãe, a família é evangélica. E o meu pai, ele era mais aberto, assim, ele trabalhava mais com energias, mais com remédios naturais, ele era curandeiro, então já tinha mais essa abertura, só que eu não, assim, eu não dava muita bola para as coisas que ele fazia, porque eu tinha, naquele momento, eu tinha uma mente mais fechada, assim, eu era mais. Eu tinha algumas crenças já, né, que a vida, eu acho que nos entrega meio que. É uma coisa comum, assim, tu entra pra vida, tu já se depara com a religião. É Uhum. algo muito forte aqui na nossa cultura, então é muito catolicismo aqui na minha cidade. Eu sou de uma cidade pequena, então os meus pais não frequentavam, mas a minha família era evangélica, então a gente via, né, as pessoas indo para a igreja todo domingo. E eu me questionava assim, tipo, será que eu tenho que ir também? Será que é assim? Só que ao mesmo tempo também não fazia sentido, então eu ficava, não, acho que não é isso. Então, assim, eu vim de uma estrutura dualista, digamos assim. Meu pai é completamente aberto, né, mais livre, mais espiritualista. E a minha Uhum. mãe, apesar de vir de uma família evangélica, ela não seguia a igreja, né? Então eu ficava ali meio no para onde eu vou, o que que eu faço? Porque eu tinha muito essa busca espiritual desde muito nova, né? Então eu Uhum. olhava para tudo isso e eu acho que ali já começou esse meu questionamento sobre o que que é o certo, né? O que que é a verdade, o que que realmente faz sentido para mim. Ali já tinha essa sementinha no meu coração, acho que eu já nasci com ela assim muito forte. E aí foi onde eu acabei entrando numa igreja evangélica, acho que com 13 anos. Eu já tinha muito essa busca, eu já via muitas coisas, eu sentia muitas coisas e eu via que as pessoas à minha volta não sentiam e não entendiam aquilo e eu dizia assim, não, tem algo diferente aqui, eu preciso entender. Pode falar. Desculpa te interromper, mas eu acredito que isso é bem importante para as pessoas. O que era isso que você via, que você sentia que era diferente das outras pessoas? Eu sentia umas presenças assim, tipo, eu tinha amigos e Uhum. tinha aquelas brincadeiras do. Não sei se o pessoal conhece como a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, essas coisas assim. Era muito comum, né? A gente fazia só porque eles faziam de bobeira e eu via e eu sentia. E aí aconteciam muitas coisas e eu ficava assim, gente, como assim? Aí eu conheci uma amiga na escola que ela dizia que ela falava com espíritos. E eu nunca tinha ouvido falar, tipo, como assim falava com espíritos? Mas ela começou a me ensinar a sentir, sabe? A perceber que tem algo ali além. E foi quando eu me permiti, tipo assim, deixa eu ver se eu sinto também. Que eu já sabia que eu tinha esse. E aí eu realmente senti, aquilo me assustou. Aí eu falei, não, não quero mais mexer nisso, não quero mais olhar pra isso, porque realmente tem algo ali, sabe? Então aquilo tipo, me deu aquele. Eu disse assim, não, não quero mais mexer nisso, deixa quieto aí, vou seguir minha vida aqui. Mas acendeu aquela chama de existe algo além do que do que me ensinaram, né? Então, o Sim. lugar mais seguro que eu acabei encontrando, assim, a gente procura, né? Quando a gente tá nessa busca, a gente sempre tá numa busca, numa procura. Então, a minha busca era muito espiritual. E aí eu acabei entrando numa igreja, não lembro, assim, como eu fui parar lá. Mas eu fui para uma igreja evangélica. E antes eu dizia que foi um azar, mas hoje eu digo, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque lá eu aprendi, né? Foi assim meu despertar para essa voz interna do coração. Acho que começou ali.
foi quando era uma doutrina muito, como é que eu vou te dizer, André? Ela era muito rígida, muito ríspida, e ela era muito direcionar para o caminho exato que eles queriam, e se você se desviasse um pouquinho já tinha punição. Então eu entrei ali com 13 anos, eu acho, eu era uma criança, assim, super inocente, ingênua, e eu ia sozinha, meus pais não iam, eu ia com amigas, né? Então, assim, eles se aproveitaram, assim, não vou falar com a religião, né? Não, olhei para aquilo assim, tipo, e entrei naquele mundo, porque eu tava nessa busca, eu queria descobrir, e ali eu me conectava muito por causa da energia de Cristo, né? A energia crística sempre me atraiu, assim, sempre foi o que meu coração mais gostou, assim. Então foi dentro da igreja que eu acabei de dizer, não, acho que aqui tá. Mas eu era muito novinha, assim. E aí fui, entrei nessa igreja, várias amigas, todas na mesma idade, assim. E ali começou muitos acontecimentos dos quais eu tinha uma divergência entre o que eles ensinavam e o que meu coração me dizia. Só que naquela época eu também não sabia o que, que era o que, que meu coração me dizia, eu só sentia. Então ali começou a divergência, tipo, tá, mas espera aí, esse cara tá me falando isso, mas eu chegava em casa, eu queria entender, né? Eu queria buscar, tinha aquele fogo assim, tipo, eu quero entender isso. Só que eles tinham o hábito de passar, tipo assim, tinha o texto na Bíblia, né? Eles Sim. passavam um versículo e eles pegavam aquele versículo e eles falavam em cima daquele versículo o que eles estavam precisando naquele momento, direcionar o pessoal para aquilo ali. Só que eu chegava em casa, eu ia ler o versículo inteiro. Eu queria entender tudo que estava ali. E aí eu via que, tipo, não, mas isso aqui não tá querendo dizer o que ele disse lá. Isso aqui tá querendo dizer outra coisa. Eu disse, não, mas não tá certo, né? E eu comecei a, tipo assim, vamos lá, deixa eu entender. E ali foi, né, nessa busca, e aí no meio desse caminho aconteceram muitas coisas que eles faziam e que eu via que não era assim algo que agradaria Jesus, podemos dizer assim, e eles estavam ali se apresentando como servos de Jesus, e eu vendo que não, mas tem algo. Só porque aí você imagina, André, eu com 13 anos, uma criança, Nossa, com 13 anos você percebeu que tinha algo equivocado. Olha com só, 13 13 anos. anos, uma criança, eu digo assim, eu era uma criança, mas eu tinha essa voz muito forte em mim. Imagina eu com Sim, 13 anos sozinha dentro de uma igreja, contrariar a igreja inteirinha, o pastor, todo mundo ali, tinha toda uma rede, né? sim. Imagina eu contrariar todas aquelas pessoas com o meu pensamento. Eu era muito insegura, assim, eu não tinha, meu pai não ia, minha mãe não ia. Só porque aquilo gritou tão forte no meu coração, assim, como é que talvez eu tenha que explicar o que aconteceu para o pessoal entender, mas eu não queria É, trazer eu ia muito. pedir para você falar isso. Você não precisa, você já não Tá. disse onde é o lugar, não disse qual que Uhum. é a religião. A gente vai falar de outras perspectivas provavelmente aqui, além dessa, tá? Do lugar onde ela foi. Se não nesse encontro com ela nas próximas entrevistas que a gente vai fazer, para vocês que estão assistindo a gente não pensarem, vocês estão falando mal desse tipo Eu de não quero. perspectiva. Não, Exato. não, não tem a ver com a perspectiva. Tanto como a Sheila falou, ela contou que na história dela ela percebe que foi muito importante ela ter ido até lá. Porque sempre nós recebemos ajuda em qualquer lugar que a gente vá buscar pela ajuda. O ponto é, Exato. a pessoa que está lá liderando é uma pessoa. E ela tem as questões dela como pessoa. Ela pode acabar caindo em armadilhas do ego e fazendo várias coisas na cabeça humana dela e desvirtuando aquilo que deveria ser o amor puro. Mas deixa aquela Exato. palavra. Exato, André. Hoje assim, eu tive várias experiências, eu vou trazer um pouquinho delas em vários lugares diferentes, além da igreja. Eu acredito Ótimo. que assim, que tudo que nos aprisiona nos afasta da divindade, porque tá te prendendo em um lugar que não é, né? Tudo que te prende não é mais divino, assim, eu olho para tudo que me prende, que me tenta me taxar, que tenta me segurar, já não é mais o meu caminho, porque já tá me. Então eu vejo que assim, independente de religião, pode ser qualquer coisa que te limite a tua expressão do teu ser, a tua essência, de algo que tu tem que olhar e ter cautela. E hoje eu digo, eu dei a sorte, porque antes eu falava, eu dei o azar, mas hoje eu digo, eu dei a sorte de ter tido a minha primeira experiência espiritual assim no lugar mais na igreja evangélica mais terrível que eu acho que existe, vendo hoje com o conhecimento que eu tenho, o lugar mais terrível que poderia ter foi onde eu fui parar. Porque Uau. realmente tem algumas igrejas, assim,
Eu gosto da igreja, eu frequento a igreja, eu gosto de levar minha mãe lá, eu gosto da energia que tem lá. Mas hoje eu já não vou mais assim olhando para o pastor como aquela pessoa que vai me guiar e que se eu fizer algo errado, nossa, eu tô perdida porque eu vou pro E inferno, porque meu Deus, a errado, minha né? alma Ó, abre é aspas, errado, errado. exato. Eu já não vou mais pra esse olhar, assim, eu vou pra sentir energia, eu vou porque eu gosto de ver minha mãe ali e ela tá, né, tá também se ajuda. É como tu fala, todo lugar tem uma ajuda por um tempo necessário, muitas vezes. A gente tem uma consciência naquele momento e aquilo vai nos ajudar naquele momento. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisei entrar lá porque era a consciência que eu tinha, eu precisei aprender as coisas que tinham lá para me questionar e passar para outro lugar ou para outro nível, mas eu precisei estar ali, né? Então, assim, eu acredito que cada pessoa tem o seu momento, o seu tempo de se encontrar, de tudo, assim, né? Só um segundo. Tudo bem. Ah, eu tô curioso para saber agora que eles fizeram, né? Que eu e a Lina, a gente já ouviu. Eu pessoalmente, eu nunca vi, tá? Mas a Aline, se não me engano, ela já testemunhou ou conheceu pessoas que dentro de lugares testemunharam coisas muito estranhas, do tipo de rituais, meio esquisitos. Mas não vou falar agora para não ficar fora de contexto. Eu quero ouvir o que a Sheila vai falar assim que ela puder continuar com a gente. Sim, exatamente, André. Lá, assim, a primeira experiência que eu tive lá foi que eles pediam pra gente evangelizar, né, nas casas. Então a gente passava o dia inteirinho debaixo do sol torrando, entrando em várias casas de várias sozinha, 13 anos, de várias pessoas assim estranhas que a gente entrava e dava aquele medo, mas aí tinha todo por trás um não, porque Jesus está contigo, que nenhum mal vai te acontecer, pode ir tranquila, beleza, vamos, né? Vamos fazer a vontade de Jesus. A gente Nossa, ia, entrava lá. E aí teve um dia em específico que eu nunca vou me esquecer. Eles pediram pra gente ir e pediram pra gente falar que quem fosse na igreja naquele dia ia ganhar uma cesta básica. E a gente foi, e assim, a igreja lotou. Muita gente mesmo. E chegou lá, não tinha cesta básica pra ninguém. Tipo, a gente foi lá e deu a cara e falou, vai ter cesta básica, pode ir. Chegou lá, ninguém deu cesta básica, o pessoal ficou muito chateado. E ali eu já, tipo, ali também começou a reforçar o que eu já tava meio que vendo. E tá, beleza. Aí eu ficava na igreja, tinha acho que de segunda a domingo. Então, um dia a gente tava limpando, outro dia a gente tava evangelizando, outro dia a gente tava organizando as coisas, eu ficava enfiada lá, assim, direto, né? E uma funcionária, aí quase. aham, eu chego a olhar hoje com esses olhos, porque era muito fazer a vontade de Deus. Então, por trás tinha todo o ensinamento do porquê que a gente tinha que agir dessa forma, e pra gente era a coisa mais certa do mundo. Só que eu comecei a perceber, e aí teve um momento em que é, teve um culto, assim, que tava só eu. Tipo, não deu ninguém, tava só eu lá. E aí, esse determinado pastor, ele veio e ele foi me orar em mim. E nessa oração, ele se aproximou muito de mim. Ele, sabe, tava só nós dois ali, porque é uma igreja pequena, uma cidade pequena. E ali ele fez algumas coisas que eu, tipo, não, isso tá fora do que é normal e eu já tava percebendo e aquilo me causou aquilo, sabe, aquela sensação de quem são as pessoas que estão aqui, o que é isso aqui. Comecei a olhar com outros olhos e busquei ajuda e aí chamei líderes, né? Contei o que tinha acontecido, contei pra minha mãe, chamei todo o pessoal e aí eu fui conversar com as meninas que também frequentavam e elas falaram que tinha acontecido com todas elas. E ali eu me escandalizei, porque eu sou muito da Tipo o justiça, João assim, de Deus. sabe? Oi? Tipo o João de Deus. Só que É, não a esse nível, mas não quase. a esse nível, mas poderia ter sido, sabe? E o que mais me escandalizou foi que eles colocaram a mão na cabeça da gente e é como se a gente meio que vai entrando num transe, né? Tipo, a gente vai ficando meio. Isso é hipnose, na verdade, mas naquela época. Só que eu não acontecia comigo esse transe. Como é que eu vou te dizer? Eu não. Sabe quando eles vêm e botam a mão na cabeça, assim, e algumas pessoas desmaiam, algumas pessoas vão.
E comigo eu sempre, tipo, mas não, né, não tô sentindo nada que, tipo, o que que tá, por quê? Não sei. Eu ficava assim, não, mas eu ficava mais ligada, sabe? Algumas pessoas caem no chão, algumas pessoas. E nesse dia, tipo, eu vi que ele agiu de uma forma diferente, porque tava só nós dois, e eu comentei com as outras pessoas, e ele tinha feito isso com todo mundo. Então ali eu me escandalizei, fui buscar justiça e contei para alguns líderes e saí dessa igreja, e aí veio líderes de fora, foi feita uma reunião. Só que eu saí como. Eu não saí como a coitadinha que tinha acontecido algo, eu saí como a encapetada da igreja. A que tinha Certeza, inventado é tudo, sabe? líder, né? É sempre assim. Então, Sempre que você sai de um lugar porque alguém fez alguma coisa errada, você fala a verdade, não a traidora, a blasfemadora, etc. exato. E ali eu vi que era uma coisa errada, mas que todos os líderes trataram como algo que eu estava Não. encapetada, entende? Então ali eu vi que não era uma pessoa só, que era todo aquele sistema. Sim. E o pastor falou assim para mim quando eu saí de lá, ele falou assim: você vai voltar para cá. Olha só, ele me jogou uma praga. Porque É, você vai voltar para cá se arrastando, porque você vai bater na porta da igreja tentando pedir ajuda, você vai virar moradora de rua. E, tipo, ele falou várias coisas assim, como se a minha vida fosse ser destruída. E a gente não vai abrir a porta para você, você vai se arrepender do que você está fazendo, porque você está envergonhando o nome da nossa igreja, porque não sei o que. E eu saí com porque essa. são servos de Deus, né? Imagine se não fosse. Nossa! Imagina eu ali tão novinha, insegura, sabe? Sem apoio, porque não tinha ninguém na minha família na igreja, era só eu. E eu lembro assim que naquele dia eu voltei para casa com aquela certeza que eu tinha feito a coisa certa, mas ao mesmo tempo com aquela, tipo, será que eu tô louca? Será que. Eu sei que eu cheguei em casa, eu ajoelhei e eu abri a Bíblia, né? Naquele momento era o que eu tinha como guia. E eu abri Sim. numa passagem assim que falou exatamente tudo o que tinha acontecido e que eu estava certa e que estava tudo bem, tipo, com as palavras ali, mas eu entendi que foi uma mensagem muito certeira para mim. E eu fui assim, veio uma presença, uma energia tão forte que eu senti uma certeza tão grande no meu coração que a partir daquele dia eu deveria seguir meu coração, porque eu já estava vendo muitas coisas erradas ali e tava, sabe, a gente fica naquela, mas será que eu tô louca? Será que tá tudo bem? Será que é isso mesmo? Então ali eu acho que foi a minha primeira experiência que me levou a entender que tinha uma voz que me dizia o caminho certo, o caminho errado, ou vá por aqui, vá por ali, isso não tá certo, isso tá certo. E mesmo com todas aquelas pessoas dizendo que eu tava encapetada, que tava tudo errado, que eu tava louca, que eu devia me redimir, pedir perdão para Deus, tinha uma voz lá no fundo que me dizia assim: "Não, Sheila, siga firme, tu tá certo, siga a tua verdade, siga aquilo que tu acredita". E foram várias pequenas experiências, mas eu acho que essa foi a mais marcante, assim. Então, nesse momento, eu entendi que tinha uma voz interna. Eu entendi que quando eu orava, né, quando eu me conectava, tinha uma resposta ali, tinha uma energia, uma presença que estava comigo muito forte. Então, a partir Uhum. daquele dia, eu disse assim: a partir de hoje eu vou olhar, vou seguir essa voz e vou me conectar mais com isso, porque ela é real, ela é verdadeira. E hoje eu olho que, nossa, sem dúvidas eu fiz a coisa certa naquele momento, né? E assim, André, eu saí de lá com traumas, eu saí com crise de pânico, porque eles passam muitos vídeos para amedrontar a gente, né? Eles Uhum. passam vídeos de acidentes, de apocalipse. Então você olha aquilo, Uhum. você pensa, nossa, se eu sair daqui ou se eu sair dessa igreja, eu É absurdo, vou, né? sabe? É total mesmo. Eu vou ter muita coisa ruim na minha vida, porque eu vou ser amaldiçoada. Então, assim, eu saí, eu fiquei, acho que em torno de um ano sem conseguir entrar dentro de um carro, porque eu tinha a sensação que eu ia morrer num acidente de carro, Nossa. porque Deus ia me amaldiçoar. Aham, mesmo assim, é um processo, né? Eu digo assim que eu tive a certeza da voz interna, mas tinha muita coisa que eles colocavam na nossa cabeça. Então, pra gente ir limpando isso aos pouquinhos é um processo longo, né? Então, eu fiquei assim, eu acho que em torno de um ano bem traumatizada, com medo, com receio, com pensamentos, com pesadelos. Mas, ao mesmo tempo, toda essa experiência me levou a entender muitas coisas, assim, que existe uma voz interna, que o nosso coração sempre vai nos dizer o caminho certo, independente do que as pessoas ao teu lado externo estão te dizendo. Não, você está errada, não, porque existe um sistema em tudo, né, que a gente vive. Eu acredito que, assim, tudo é um sistema, religiões, um sistema de funcionamento, nem todo sistema é um sistema opressor, mas tudo funciona através de um sistema.
Eu acho Uhum. que a gente que tem esse chamado do coração, a gente vive muito essa busca e a gente sempre tá indo de contra alguma coisa que estão te dizendo. Então é ter a certeza assim de não, eu tenho certeza que o meu coração é, tá falando a verdade, eu sei, tem essa voz interna assim que tá me guiando para isso e bater de frente, porque aí a gente às vezes deixa de seguir o coração muitas vezes porque a gente tem que bater de frente com alguém, com alguma coisa, com algum ensinamento que já é firme ali, né? Que tipo, nossa, como é que eu vou ir contra uma coisa que todo mundo tá seguindo? É muito desafiador a gente olhar e dizer assim, não, eu acredito no meu coração. E isso tá errado. Então, acredito muito hoje que todo o sistema a gente tem que sentir, independente do que seja. Tem sistemas opressores e outros não, mas tudo funciona através de regras e a gente tem que se basear no que o nosso coração traz e não naquilo que estão nos dizendo muitas vezes, né? Então acho que essa foi a minha primeira experiência assim que me deu aquele uau, né? Tem algo aí, não é? E eu preciso entender o que que me guia para que eu não me perca, né? E É bom aí foi você trazer isso tudo, toda essas coisas que você já tem internas de questionar. Desde sempre você teve, você falou mas não questionar no sentido de desafiar, pelo que eu entendo, né? É um questionar de querer entender, deixa eu compreender a verdade por detrás disso. Uma coisa que a Aline fala constantemente é esse desejo pela verdade, né? Uma ânsia de querer realmente, no seu ser inteiro, sentir que aquilo é real, sentir que aquilo faz sentido. Isso aconteceu quando você ouviu a pessoa ler o versículo e você sentiu, está faltando alguma coisa, tem algo estranho. Deixa eu ler lá para entender. Nossa, mas não é isso que está descrito aqui, não é essa mensagem. A pessoa manipulou a mensagem, né? A pessoa que pediu para você ir lá no chamar todo mundo, provavelmente pessoas que deviam estar com algum tipo de necessidade, já que ficaram tão, né, afoitas para ir lá para receber a cesta básica e não tinha cesta básica. Então, mais uma vez, um processo de manipulação, um processo de mentir, de enganar as pessoas, né? E depois, no mais extremo para você, uma aproximação física de você que mexeu com todo o seu ser físico, mental, emocional e espiritual, além de toda, vou usar a palavra, lavagem cerebral, lavagem cerebral, com todo o medo que foi implantado desde criança, né? 13 anos de idade. Para mim é criança, 13 anos de idade, né? E ela é, o medo é a ferramenta de controle universal que existe desde sempre. Desde sempre, sempre, sempre o medo. O medo, 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 medo. Até quando a gente olha nos escritos antigos, mesmo os escritos cristãos, tem que estudar para ver o que era falado antes do Santo Agostinho, por exemplo. Se não me falha a memória, nem o inferno existia antes dele fazer umas modificações na Bíblia. Ele falou, inferno. Isso nem existia nas escrituras originais. Jesus nunca falou de um inferno. É medo. exato, exato. E eu sempre falo assim que o medo ele é a falta do conhecimento. A gente acaba entrando no medo de algo que tu ainda não tem conhecimento do que tem depois ali, se realmente é isso, né? E é como tu falou, naquele momento, por mais que eu não entendesse, tinha uma coisinha que me dizia assim, mas vai lá, sabe, aquele sentimento de vai lá ler a Bíblia para complementar isso que tu aprendeu, tipo, vai buscar, mas já era ali uma intuição de e eu tenho muito forte isso comigo, essa questão de buscar a verdade, assim, acho que é algo que é o meu lema de vida, assim, é buscar a verdade em todas as coisas e sempre. E como eu trabalho e vivo a espiritualidade, então assim, é o que eu busco muito, assim, sabe? Tipo, a verdade, a verdade, a verdade. E eu acho, assim, que todo mundo tem essa direção, essa intuição de, tipo, é por aqui, é por ali. O que a gente, às vezes, se perde é muito não confiar na voz que nos diz que é por aqui ou por ali. A gente acaba entrando no medo de, não, mas eu não posso ir por aqui porque tá todo mundo indo por ali. Então, como é que eu vou sustentar esse meu desejo de ir por aqui? E aí entra toda essa transformação espiritual que você é a parte muito fundamental disso, que foi quando eu me abri realmente para a espiritualidade e eu tinha ainda muito essa dúvida de meu caminho, sabe? Aquela voz, mas é por aqui ou é por ali?
E aí, Uhum. quando eu queria ir de contra isso, eu não tinha essa, digamos, esse conhecimento de que sim, existe uma voz interna, de que sim, nós estamos conectados com o todo, de que sim, eu posso ter acesso a esse direcionamento a qualquer momento que eu quiser, eu não preciso de um líder para isso, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de alguém me dizendo que eu tenho que ir por aqui ou que eu tenho que ir por ali, mas que eu posso sozinha entender tudo isso. E quando eu, né, a gente teve a nossa conexão ali, que também foi muito, muito divina pelo. Eu lembro do cartão, como é que eu vou comprar, como é que eu vou passar? André, não vou conseguir fazer. E foi surreal. Você me ensinou a cocriação. A gente fez uma live, eu acho, de cocriação um dia antes do curso, né? E na Uhum. live o anjo veio e me mostrou números, e aí terminou a live eu te falei, disse, André, eu vi uns números, umas coisas assim. E ali tu já trouxe toda essa. Você viu, você sentiu algo, isso é real. E aí eu. Vamos tentar passar o cartão? Vamos ver se passa. A gente tentou, tentou. E no final, o cartão que a gente passou deu exatamente os números que eu tinha visto, né? Então ali Uhum. já foi uma força que, mostrando que as coisas se alinham quando tem que ser. Então a nossa conexão chegou muito trazendo as ferramentas que eu aprendi contigo. Essa certeza de que sim, tem uma voz interna e de que sim, existe a nossa conexão com o todo. Então ali foi um marco na minha vida, assim, foi uma virada de chave de tipo assim, se eu tinha um medinho de seguir a minha voz interna, ali eu tive a certeza que eu deveria seguir minha voz interna, porque ela é real e ela é verdadeira. Eu só não tinha o conhecimento de entender que a gente pode ter essa conexão sozinha, porque eu ainda tinha muito isso de alguém tem que me dizer, alguém tem que me confirmar, mas alguém já estudou, então quem sou eu para seguir aqui se eu sentir isso, sendo que aquela pessoa, o pastor, aquele líder que está mais acima, ele estudou aquilo ali, então como é que eu vou, né, ir de contra? Eu tô perdida aqui. E não, muito pelo contrário. A nossa voz interna, ela pode ir assim contra toda e qualquer pessoa, sistema, tudo. Se você sente, se você confia, ela é a tua verdade, né? Às vezes não é a verdade da outra pessoa, mas ela é a tua verdade e Uhum. ela é real. Então a nossa conexão me trouxe muito essa certeza de que sim, eu podia confiar na minha voz interna e que sim, ela era real e ali foi uma mudança de vida assim muito incrível para mim. Eu não sei se você viu que uma pessoa ele falou aqui, uma moça chamada Aline também, a Aline Alves, 1070, ela escreveu. Estou olhando para baixo para conseguir ver o comentário melhor aqui no computador. Eu também sinto que tem alguma coisa que me guia, e eu sinto a presença, né? Deixa eu trazer uma coisa importante, antes de eu perguntar mais uma coisa importante para a Sheila. Quando a gente fala, tanto a Sheila trouxe, quanto eu falo várias e várias vezes, para tentar trazer para vocês essa possibilidade de reconhecer isso, quando a gente fala, acabei de ser repetido, acho que eu falei isso no começo, quando a gente fala de não precisar ter um líder espiritual, não precisar ter um pastor, não precisar ter um pai, uma mãe espiritual, etc., ter um, sei lá, tem N nomes aí de várias perspectivas e religiões, né? Como única ponte de conexão com o todo, a palavra única é importante, porque essas pessoas elas podem ajudar você se você escolher estar no lugar onde elas estão. Sim, é claro, por que não? Podem auxiliar você, mas o ponto é ao seu lado no sentido de em pé de igualdade, porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra somos humanos. Todos nós somos almas que estão vivenciando uma experiência nesta encarnação para crescimento de alma, para levar virtudes para a nossa alma. Né? E aí, tudo que a gente puder ter de auxílio para que isso aconteça, é claro que é bem-vindo. O que a gente não pode aceitar é limitação desse nosso processo a partir de dogmas, a partir de ideias que existem há 5, 6, 8 mil anos e talvez fizessem sentido para uma civilização é, mais arcaica, vamos dizer assim, mas que hoje, nossa, mas isso já não se encaixa na nossa sociedade atual, não faz mais sentido, se é que já fez sentido algum dia.
né? E essa coisa que parece militarismo até, né? De ter alguém lá na frente guiando, orientando você no seu processo, que é um processo pessoal. Quando É, você está exato. junto com as pessoas, faz sentido, né? Ter alguém É, liderando, alguém fazer o movimento. Mas o seu processo de crescimento pessoal, de conexão direta com o todo, direta com a fonte, não faz muito sentido, né? Então, essa clareza é importante para que vocês vejam. Isso talvez seja forte para alguns de vocês, mas vamos lá. Quando eu falo sobre a fonte é a energia de tudo que é. A Sheila vai trazer um pouco mais a perspectiva dela disso também, mas é tudo, 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 tudo. Dentro do todo, que é o todo, estou eu, está você, está a sua família, estão os seus amigos, estão os seus inimigos, estão os anjos, estão aqueles que não parecem tanto com anjos, estão os nossos ancestrais que estão em outros planos, estão os deuses antigos, Zeus, Krishna, Vishnu, estão os ascensionados como Buda, como Jesus, como Saint Germain, né? Com N outras, provavelmente Mikao Sui, né, que é quem trouxe o reiki de volta para a nossa sociedade. Então, N pessoas, N seres que atingiram vários estágios e seres que são considerados deuses, tudo isso está dentro do todo, nada disso está separado, não é? O que a gente traz não é um movimento de separação, não. Isso é mentira. Não, tudo é verdade, senão não existiria. Né? Tudo que existe é verdade, tudo faz exato, parte do todo nesse exato. sentido. Né? Porque a gente não está É, para ser intolerante, não é isso. exato. Eu quando saí dessa limitação de igrejas, eu saí um pouco revoltada, assim, porque eu pensava em não dizer pra ninguém pra igreja. Eu falava, nossa, não vai, porque lá, não sei o quê. Hoje eu já olho, tipo, é como tu fala, eu acredito que, assim, cada pessoa tem um aprendizado em um momento da sua vida, e daqui a pouco você vai entendendo que tem algo além, que tem algo além, e você vai evoluindo, como tudo, a gente vai sempre evoluindo, expandindo. Então eu vejo assim, hoje eu frequento a igreja algumas vezes assim, mas hoje eu tenho a liberdade de ir para sentir, para captar aquela energia que me faz bem, eu tenho conexão, mas eu já não vou me limitando, eu já não vou, sabe? Eu já vou com a liberdade de entender o que está acontecendo ali, que aquilo faz sentido para algumas pessoas e que não é errado ou certo, ou eu tô mais certa porque eu entendo Uhum. algumas coisas e eles não, ou vice-versa, não é. Mas eu acho que cada pessoa tem o Ou, seu momento, a sua só um frequência. pouquinho estranho. Pessoal, o áudio da Sheila está um pouquinho estranho para vocês ou é só para mim? Que deu uma falhadinha aqui. O conhecimento é o despertar no movimento da vida. A Angela escreveu ali para gente. Será que tá melhor agora? Agora acho que sim, perdão, continue. Eu vou, Acho que é a internet assim que que você dá concluir, uns. assim que você concluir esse raciocínio, eu vou te fazer uma outra pergunta que é bem importante para alinhar o movimento do pessoal. Pode continuar. Uhum. Eu vejo que eu tive uma escadinha assim de entendimento, tipo, a religião, né, a alimentação. Aí depois eu passei para a Bíblia, aí depois eu passei para a figura de Jesus Cristo, para Deus principalmente. Acho que antes de tudo foi o questionamento sobre, mas será que Deus é um homem? Como a Bíblia nos traz, né? Tipo, Deus é um homem que já não fazia sentido para mim também. Tipo, Deus é um homem que está sentado lá no céu, num trono, tá nos julgando, porque se a gente lê o Antigo Testamento, a gente Deus é amor, mas quem é esse cara que estão falando aqui na Bíblia que para mim não faz sentido? No Antigo Então Testamento, comecei ali, nossa, dá medo, né? Eu comecei ali tipo, mas como assim Deus é amor? Mas quem é esse cara que tá sentado lá no trono julgando, julgando, julgando? Então ali para mim começou um outro questionamento de será que Deus é isso mesmo? A gente tem um medo, André, de chegar a duvidar do que a gente foi ensinado. Por exemplo, assim, eu tinha medo de chegar a duvidar um dia de Deus, ou de Jesus, ou da Bíblia, principalmente a Bíblia para mim. Eu via que não fazia sentido, tinha algumas coisas assim que me incomodavam, mas tinha algo muito forte que dizia: Nossa, tu não vai duvidar da Bíblia, né? Tu tá ficando louca, porque a Bíblia é o livro mais, não sei o quê, não sei o quê. E ali aquela voz, né? Tipo assim, não é que é mentira, mas será que é 100% verdade? Será que. Qual é a história da Bíblia que não me contaram? Eu só sei o que me contaram, mas e o que não me contaram? Será que é tudo exatamente como está ali? Então ali entrou um novo processo de conhecer o que é a Bíblia, né? Saí da igreja, daquele entendimento e fui para
que que é a Bíblia? Fui para o que que é a energia de Cristo? O que que é energia para mim? Que eu também não sabia o que que era energia. Então ali tudo foi começando, eu fui subindo essa escadinha, entende? Então acho que assim, não existe lugar certo ou errado, mas existe um momento da tua consciência para aquele determinado lugar naquele momento. Então eu vou assim, eu vejo que eu vou com a minha mãe, ela tem vários pensamentos que eu tinha quando eu ia, e para ela tá fazendo muito bem, ela tá se ajudando de uma forma que ela nunca, ela tem alcoolismo, depressão. Então assim, lá dentro ela tá encontrando uma força, uma ferramenta. E Uhum. pode ser que depois que ela, né, supra tudo isso, ela esteja mais firme e ancorada, ela comece a olhar para outras direções, ou como não, como ela pode permanecer lá. E tá tudo bem, né? Não posso chegar para ela e falar, mãe, não é isso, porque não sei o que ela não vai entender e vai fazer, não vai fazer bem para ela. Então, eu acho que cada um tem que se encontrar e sentir, né, no coração, é trazer o sentir mais uma vez, tipo, eu sinto que é aqui. Será que tá tudo certo? É o meu momento? Eu também tive uma experiência no centro espírita que eu posso contar depois da tua pergunta também, que também me trouxe muito essa mudança interna. Quero que você conte, sim, quero que você conte. Mas talvez encaixe com essa pergunta que eu vou fazer, porque você me conheceu depois dessa experiência, com certeza, Foi logo né? bem depois, assim, tu chegou, tava programado. Eu saí fui expulsa do centro espírita, tu chegou no outro dia ou na outra semana. Foi uma coisa assim. Perfeito. Então, esse vai ser o exemplo perfeito. Porque o que eu queria que você respondesse para as pessoas que estão aqui, você fez um dos nossos métodos, né, de conexão com o todo, de conexão com a fonte criadora, que auxilia você a acessar os planos sutis, né, que inclusive poderia permitir com que você acessasse o seu eu superior, que é parte do todo, né? No fim, o eu superior é uma ponte para você chegar na fonte, tá? Então você já tem acesso à fonte, né? Você já tem esse acesso que é o mais importante também. Mas para as pessoas que você está falando de seguir intuição, de ouvir, de perceber, será que confio, será que eu não confio? Eu questiono, mas a minha força interna, como que eu vou? A pessoa que tem muito mais idade, a gente aprendeu a respeitar as pessoas de idade, né? A sabedoria, as pessoas que aprenderam, mas eu estou sentindo que é outra coisa, e agora? E a pessoa aponta o dedo na sua cara, fala que você é arrogante, que você é soberbo, que você é errado, não sei o que, isso aconteceu muito comigo, coisa horrorosa. Mas aí, sou você, tá? Eu queria que você contasse, antes de você entrar no nosso método, de você aprender a se conectar diretamente com o todo, com a fonte, com o divino que une todas as coisas, como que era para você é, ouvir essa ouvir essa sua intuição e não confiar nela? Quais eram as sensações que você sentia no geral, talvez principalmente nesse último lugar que você ia trazer para fazer um gancho, né? Como que você se sentia, quais eram os desafios que você tinha nessa conexão, que é o que muita gente vem buscar, né? O caminho de alma, o propósito nessa encarnação, a capacidade de co-criar uma realidade melhor, atrair bons relacionamentos, boa saúde, né, para a vida, que eu acho que todo mundo quer no geral, né? Mas me conta aí pra gente como que era antes a sua vida, antes de você conseguir dar esse passo com a gente nesse sentido. E eu acredito que a falta do conhecimento me deixava num lugar de muita estagnação, de tipo, não saber o meu potencial e o poder que eu tinha Uhum. para entrar em conexão com a fonte sem depender de uma terceira pessoa, mas eu sozinha ali ter essa ferramenta. Então a gente assim tem, ainda assim, claro, a gente tem a voz que nos guia, a gente tem aquela, mas a gente vive no será? Será que é? Ou mas será que é verdade? Mas não sei, porque a gente não tem a gente não tem esse entendimento do que tem, o que é a fonte, o que é Deus, o que é o teu coração, a potência que ele tem. A gente não tem esse entendimento, digamos assim, eu não tinha antes, então eu ficava muito no eu sentia da mesma forma, mas eu não sabia o que se eu tava assim, porque a gente sente muitas coisas, então tu não, Uhum. acho que a gente não tem o feeling de entender que aquele sentir vem da fonte, o que é a fonte, né? A gente ficava, eu acho que eu ficava muito no na insegurança de não confiar em mim e no meu coração e no poder que eu tenho, que todos temos. Ficava muito no eu sei que eu tenho. Acho que assim, a maioria das pessoas tem esse sentimento assim de eu sei que eu sinto algo,
eu sei que tem algo aqui dentro, eu sei que tem uma voz, mas a gente também não tem aquela base firme de é real essa voz. Eu acho que para mim a palavra é verdade, é real. Tudo que eu senti até aqui, tudo que meu coração me, sabe, uma certeza assim de que, nossa, não é só eu, tem alguém que me entende, tem alguém que faz isso que eu sinto que eu podia fazer, mas não tinha uma certeza. Eu acho que o antes era muito dúvida, insegurança de realmente ouvir Uhum. e acreditar nessa voz e não só ouvir e acreditar, mas começar a agir através dessa voz também. Trazer isso para o plano físico, para a realidade, né? Porque hoje todas as minhas decisões são. Eu não tomo nenhuma decisão sem me conectar, sem sentir, sem perceber. Eu acho que isso me. Assim, me leva. Me evita tanta coisa, me evita tanto sofrimento, tanto tempo, perder tempo ali com deixar que a vida me ensine, sendo que eu posso simplesmente entrar em conexão com a fonte e perguntar qual a virtude eu tenho para aprender com essa situação que eu estou passando aqui, qual a decisão mais correta. E eu acho que também, André, o que me ajuda muito é entender que, assim, hoje eu tenho a ferramenta, hoje eu tenho a certeza, hoje eu tenho a conexão. Ainda assim, nem sempre a gente tá 100% bem para se conectar, às vezes ali na hora, naquele momento, às vezes a gente tá muito, né, precisando silenciar e ainda assim essa conexão traz aquele sussurro, mesmo quando tu não consegue ouvir, quando você fala para todo o teu sistema e todo o teu corpo e toda a tua consciência inconsciente, todo o teu ser sabe que você é guiado pela voz do todo e que você tem acesso a essa voz, ainda que tu não esteja num dia legal, que tu não tá conseguindo se conectar, que tu não tá muito correndo ali, ainda assim tem aquele sussurro ali que tu lembra na hora, tipo, eu sei que essa voz é do meu coração. Então, por mais que a gente, ainda que a gente esteja perdido aquela voz, tu já sabe que existe essa voz e que tu tem acesso a ela a todo tempo e todo momento, que não precisa muitas vezes eu estar numa meditação, né, conectada ali. Ainda assim eu consigo perceber que eu consigo, na verdade, saber que ela é real, porque eu não tinha isso antes. E depois das ferramentas ali que tu trouxe e toda a tua experiência me trouxe muito essa é real, é verdade. Então, eu noto muito isso, assim, não sei se é relevante, mas que ainda que a gente tá, às vezes, na confusão ali, só o fato de eu aprender e ter a certeza que essa voz existe, que ela é real, ela tá ali comigo ainda assim, independente que eu não esteja, sabe, conectada e 100%, sabe, ali na conexão, ela tá aqui sussurrando e aí eu já não penso mais que é só um pensamento que passou, eu já, não, mas eu sei que eu tenho essa conexão e que eu tenho acesso a ela e que ela faz parte de mim porque eu tô conectada com o todo. Então eu sei por onde ir ainda assim. Então isso é muito mágico. Eu sou apaixonada pela espiritualidade, por essa conexão e esse entendimento de que a gente é o todo, que a gente está conectado. Isso é transformador, assim. Viver uma vida divinamente guiada. Essa é uma das coisas que eu falo para as pessoas quando me perguntam, André, para que eu vou querer me conectar com o meu Senhor? Para que eu vou querer acessar a fonte a partir disso? Por que eu vou querer ouvir isso? Eu posso ouvir aqui, ouvir ali, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu pai, minha mãe de espiritualidade, não sei o que, vão me dizer o que fazer. Mas, cara, você pode ouvir isso tudo, mas a verdade, ela está dentro de você. Você tem a sua chamatrina, sua chispa divina, que é a parte do todo que está dentro de você, te conecta com esse todo, com a fonte criadora facilmente. Acessa isso. Não depende só dessas pessoas externas, que pode ser que elas estejam num dia ruim e falem para você uma coisa a partir do ego, que é normal, Exato. ao invés de falar algo a partir do divino dentro delas, né? Então, ter esse acesso é libertador. Por quê? A partir desse acesso, você se autorresponsabiliza por viver aquilo que a sua alma deseja realmente viver aqui, nessa vida, nessa encarnação, nessa experiência, recebendo aquilo que precisa receber. Uma pessoa perguntou aqui, quer saber os primeiros passos para poder se conectar, né? Isso a gente traz no nosso método, mas a gente vai falar mais sobre ele lá na semana do Eu Superior, que vai começar semana que vem, dia 1º de abril. E não é mentira, é verdade, dia 1º de abril mesmo. Que vai começar. É,
Nossa, a Aline fala que não aguenta mais ouvir essa piada, que eu tô contando ela toda hora. É, e não vai ser ao vivo, tá? Na semana do Eu Superior, ela não vai ser ao vivo, ela vai ser gravada, ela vai ser liberada a partir das 8 horas da manhã, no dia 1º de abril, a primeira aula, no dia 3 de abril, a segunda aula, no dia 5 de abril, a terceira aula, e vão ficar disponíveis até domingo, dia 7. Vão ficar disponíveis esse tempinho, tá? E aí, dentro dessa semana, a gente vai falar mais aí em aula mesmo, né? Mais aprofundadamente sobre como que é a conexão do Eu Superior, coisas equivocadas que você faz para tentar se conectar e pontos importantes, fundamentais para que, aí sim, os primeiros passos, né? Para que você possa obter essa conexão direta, sem depender, sem dizer, André, você é meu mestre. Não, pá, não sou mestre de ninguém, eu sou mestre de mim, e você vai se tornar mestra de si, assim como a Sheila hoje, com certeza, se reconhece como mestra dela mesma. Por quê? Porque ela se conecta com um todo e tem a resposta direta de dentro dela mesma para guiar a própria vida dela, sem depender exclusivamente de respostas externas. E isso é maravilhoso. Ó, a Tassiana falando que a sua história é linda, maravilhosa aí também. É mesmo, é uma história de superação incrível. Imagina quando ela falar do que ela viveu lá no Centro Espírita. Eu tô curioso, conta. Calma, curiosidade Nossa, eu só. vejo. Ai, hoje assim eu olho pra trás e vejo, nossa, agora eu entendi o porquê que eu passei por aquilo. Nossa, agora eu entendi o porquê que foi assim. Tudo me trouxe a justamente olhar pra dentro, sempre. Eu acho que hoje é meu lema assim, não tá fora, tá dentro. Sempre, o tempo inteiro tudo tá dentro da gente. Eu dar E um negócio assim, é, é a mesma nossa, social, e mas. ter essa certeza e ter esse. É um poder, eu digo que é um poder que todos nós temos, mas a gente fica dependente de achar que eu só vou ter algo de Deus quando alguém falar tal coisa, tipo, o pastor me liberar uma bênção lá, daí, ai, quando o pastor me liberar a bênção, eu vou conseguir. E não, a Vixe, gente tem, nossa, a gente escolhe se limitar. Porque se a gente pra me liberar a bênção, caramba. Que loucura. André, é isso, a gente, o pessoal que, sabe, assim, fica muito na, tipo, o Depende. outro, só quando ele trazer, só quando ele me permitir. Tem muito, assim, dentro das doutrinas, é tipo, Eles é é, selecionado, né? É chamado é chamado de, como é que é? É ovelha, não é isso que é chamado? Tem lá ovelha. algumas partes que falam de rebanho, uma coisa assim, né? Cordeiro, a Aline tá gritando pra mim, é chamado de cordeiro. Cara, eu passo mal quando eu ouço isso. Desculpa, não consigo. Eu não sou cordeiro de ninguém. Eu faço parte do todo. Tipo, eu não sou uma cabra. Até falo cabra, né? A galera olhando e fala, velho, eu não gosto. Não sou obrigado a gostar. Você pode gostar. Eu não gosto dessa ideia. Você pode gostar do que você quiser, mas eu acho muito estranho esse negócio aí, sinceramente. Não sou chegado, não. Né? Mas, mas É conta aí, complicado. conta aí do científico que eu quero saber. Eu tô curioso, sim, velho. Nossa, acho que foi assim. Eu vejo que as duas experiências foram muito marcantes, três, na verdade, eu tive assim que foram muito marcantes Hum, para mim entender de uma vez por todas que, cara, presta atenção e olha pro teu coração e entende. Por isso eu digo que a nossa conexão foi um marco na minha vida, porque veio muito de encontro com o que eu tava vivendo a vida inteira, batendo numa parede e uhum. sentindo aquela voz, aquela sensação de que meu coração tinha um lugar para me levar, mas é muita crença que a gente adota com o comportamento das coisas à nossa volta que aquilo limita muito. Então, conhecer o teu trabalho, conhecer as ferramentas que tu me trouxe, destravar isso e ter a certeza que existia alguém tipo que pensava também como eu e que não só pensava, mas como estava vivendo a vida e levando isso para outras pessoas, aquilo tipo, nossa, existe? Cara, como assim? É verdade. Então eu posso agora seguir meu coração e aí com todas as ferramentas que tu trouxe ali eu consegui como aplicar isso na prática, né? Porque a gente busca o conhecimento, a gente entende, beleza? E aí tu traz ferramentas e tu começa a praticar aquilo ali. E tu vai ver, já vai vendo o resultado instantâneo, assim, porque eu lembro que a gente fez a live um dia à noite, acho que foi, e o curso era até no outro dia, meio-dia, para fazer a inscrição, e no outro dia deu tudo certo. E ali eu já vi que a cocriação estava funcionando e que a ativação rolou.
Então foi muito. Mas enfim, vamos voltar lá para a experiência do centro, né? Então, eu entrei Uhum. nesse processo de sair da religião, né? Entender que estava limitada ali, aprender a ouvir a voz interna, e aí entrei no questionamento da Bíblia, né? Será que realmente é o que é? Ou tem algo além? E eu lembro que foi no momento que eu tava no casamento, que eu tava muito infeliz, e medi... Pode falar? Pode falar, que eu tô Eita. lembrando que Ah, você tá. falou, você me contou, eu tô lembrando. Foi o momento que eu, assim, pela primeira vez na minha vida, eu duvidei de Deus e eu tava, pelas regras da igreja, fazendo tudo 100% correto, orando, buscando. E aí, quando tu não consegue algo que tu quer muito ser feliz, a gente quer. Eu olhava e dizia assim, mas eu tô fazendo tudo o que estão me pedindo, tô, sabe, tô aqui. Todas as regras que tinham ali, eu tava seguindo, tava firme. E não tava mudando, e as coisas estavam cada vez pior, e eu olhava e dizia assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí ia de novo, tentava de novo, e orava, e orava. E aí eu olhei e falei assim, não, hoje, assim, tem algo errado. Ou Jesus não tá me ouvindo, ou eu tô fazendo errado, ou eu desisto, eu não quero mais. Foi nesse momento de justamente a gente olhar pra vida e dizer assim, nada que eu tô fazendo tá funcionando, tá tudo dando errado, tá cada vez pior. O que que tá acontecendo? Ou eu tô errada, ou Deus não existe. Eu pensava assim. E pra mim eu tava muito certa, né? Porque eu tava ali com meu coração puro. Eu acho que foi isso que me pegou muito, é que eu tava com o coração muito puro. E eu olhei pra Deus e falei assim, de toda a alma, assim, aquele momento que te rasga, assim, que tu olha e fala assim, meu Deus, tu existe porque tu não tá, minha vida não tá sendo movida pelas tuas mãos, porque e foi nesse momento que eu sinto assim que é no momento que a gente entra no desespero mesmo de questionar, de tipo assim, é porque o que que eu trago como limitação? É porque muitas vezes a igreja nos traz ou algumas pessoas nos trazem que a nossa dor, o nosso sofrimento é porque a gente tá errando e a gente tem que fazer mais. E não porque tu tem que fazer mais, porque tu tem que sofrer, porque tu que tá errado, tu tem que jejuar mais, tu tem que orar mais, porque tu não tá fazendo. E eu tava de todo o coração fazendo as coisas ali, e eu olhei, duvidei de Deus e falei, ou tu não existe, ou eu desisto, assim. Foi nesse momento que veio aquela potência de dentro, assim, e eu acho que Deus falou assim, eu vou te mostrar que era Eu, isso que tu precisava fazer. Tu precisava se revoltar, tu precisava olhar e dizer assim, mas essa igreja tá me ensinando tudo errado. E foi nesse momento de dúvida, de angústia, de desespero que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso de resposta. Ou desça do céu aqui na minha frente, mas era um desespero mesmo, assim, não era aquela coisinha do dia, sabe? Tipo, ai meu Deus, tu não tá... aquele lamento que a gente tem às vezes por bobeira, era algo muito da alma, assim, sabe? Tipo, meu Deus. E ali foi onde tudo começou a mover na minha vida, foi onde começou a chegar as sincronias, começou a chegar conhecimento para mim sobre que eu estava me limitando através de uma religião e através de coisas que não faziam sentido. Então chegou o conhecimento quando eu clamei muito forte. Não chegou a solução, chegou o conhecimento para me resolver aquela situação. Então, assim, ali eu tive um up também de sair das limitações da Bíblia, né? Hoje eu creio na Bíblia em algumas partes e algumas coisas, mas não uma forma de prisão, porque estava me podando ali. Então ali eu passei a ver que tinha algo mais, que a gente é energia, que tudo é uma energia, que se ali veio despertar de que se Jesus é uma energia e nós somos, Cristo é uma energia, então eu posso, é diferente, então não é como me ensinaram, é além disso. Então comecei a buscar, comecei a ir e aí, muito nessa busca espiritual, eu saí da igreja completamente me liberando daquelas crenças da igreja e fui parar num lugar que meu coração sempre me. Aí entra de novo a questão de ouvir o coração. Todo mundo me falava de centro espírita e queimava aqui, sabe? Uma coisa me dizia, uau, que legal, tem algo além, né, disso aqui. Ao mesmo tempo vinha a crença da igreja, de, tipo, não, você tá louca? Como assim você vai para um centro espírita? Porque isso é tudo enganação. Então eu voltava, mas o coração, eu sabia que eu tinha que ir para lá por algum motivo, mas a crença me dizia, não vai, porque então aí de novo a luta, né, do o que eu sinto e o que me disseram. Então a gente fica em cima do muro, será que eu vou?
E até ali, então, eu não tinha essa certeza de que a gente tem essa voz interna. Então, eu voltava. E quando eu saí de todas essas limitações, que eu comecei meu despertar, eu fui parar no centro espírita. E ali eu comecei a me permitir outras coisas, o que é entidade, mas, né, como é que acontece. Ali eu fui me permitindo, fui me deixando me envolver e acreditar, e uau, tava muito legal. E no meio desse processo eu já estava mais firmada, né, no meu, no meu espírito, assim, de saber que a gente é energia, de que tudo é diferente do que eu acreditava. Então eu fui vivendo aquilo ali e eu sentia muitas coisas dentro do centro espírita, de fazer muitas curas, assim, mas pelo que eu sentia. As pessoas deitavam, aí era uma sala de cura, eu colocava as mãos na pessoa e eu via muita coisa, eu via muito processo, eu via muita. E aí eu levava isso para minha mentora, né? Nossa, eu vi tal coisa, tu acha que isso é. Só que a gente sempre na insegurança, né? Tu acha que isso é. Tu acha que isso é verdade ou será que eu tô vendo coisa? E ela sempre, tipo, cuidado, porque isso pode ser coisa da tua cabeça, porque presta atenção, porque tu só tem que pôr a mão e ficar ali, eu não posso ver nada, eu não posso sentir nada, eu só tenho que, sabe? Eu não podia me mover naquilo que Nossa, era a espiritualidade aberta, sabe? estranho esse centro espírita. Até É. tu centro espírita é estranho, porque no geral, no geral, os centros espíritas, eles também, na experiência que eu tive, no total de todos, eles também se balizam muito na ideia do sofrimento, da dor, do só vai crescer do jeito difícil. É uma crença muito de plano dos espíritos, né? Do quarto plano, de sofrimento, de prisão. Mas de não permitir com que você treine os seus sentidos psíquicos, isso é estranho. Pelo Uhum. menos na experiência que eu vivo. Geralmente no centro espírita eles são mais abertos para É, visão, por exemplo. Né? e era pra ser, na verdade, foi o que me levou. Assim, eu sentia que eu tinha, desde que eu entrei, assim, eu sentia que eu ia entrar, mas que ia ser por um tempo e que eu Uhum. tinha coisas a aprender e a desenvolver ali. Então, mais uma vez, entrou a mesma história da igreja, que foi eu Bateu no teto. senti, bateu no teto. Eu senti, eu tô me movendo, eu tô vendo o negócio acontecer. Eu fazia cirurgias, eu fazia curas, eu falava para a gente não podia falar para a pessoa que a gente via. Então, às vezes, aquela voz me dizia, fala pra pessoa isso, fala, né? E Uhum. eu falava e muitas vezes não podia falar. E aí eu ficava assim, mas como assim não posso falar? E a pessoa veio buscar ajuda e às vezes uma palavra, mas eu só podia pôr a mão, fechar o olho e silenciar. Então eu via muita coisa, eu levava pra essa pessoa, não, porque não pode, porque tu pode estar se enganando. E eu entrei de novo na dúvida, né, de será que eu tô ficando louco? Será que isso é real também, né? Porque era tudo muito novo pra mim na questão de espiritualidade. Então ali eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a buscar e disse assim, meu Deus, será que é isso? Sabe aquela vozinha te dizendo, não é assim. Claro, todos os lugares têm regras e naquele momento, mas ali fugia completamente do que era a proposta da espiritualidade, que é ajudar, que é servir, e a gente estava ali para se desenvolver, foi a proposta desde o início. E aí, sempre que eu, sabe, eu acho que eu fazia coisas que, como é que eu vou te dizer? Talvez tiraria um destaque de outras pessoas, posso dizer assim. Tipo, eu Ah, comecei a brilhar um pouquinho. Não gosto de trazer essa palavra brilhar, mas eu comecei a, sabe, me entregar para a espiritualidade, viver o negócio acontecer, mas não podia. Então ali eu olhei e disse assim, tá, deixa eu me conectar aqui e entender. E aí eu comecei essas limitações, mais uma vez, da minha essência, da minha alma, dessa busca, né, que acho que as pessoas vão para um centro espírita ou qualquer lugar de buscar ajuda, elas vão buscando ajuda. E se tu pode entregar essa ajuda, por que que tu não vai entregar? Então, ali eu senti muita essa limitação, sabe? Então eu olhei e falei, deixa eu entender, né, se é isso mesmo. E ali aconteceu que teve uma outra experiência que foi, mas assim, eu vou resumir e dizer que, assim, para contar tudo, um começou a brilhar mais que o outro e aí não pode. Tem que ser o líder, tem que ser o mais
visto, o mais forte, o mais, entende? Não era Sim. uma igualdade, era algo como todos estão abaixo, eu estou acima. Então, se alguém começava a subir, opa, volta para lá. E aí uma pessoa me falou uma coisa bem assim, que muitos líderes espirituais, muitas vezes eles querem ser líderes, não porque eles querem servir, mas muitas vezes porque eles querem estar acima de outras Serviço. pessoas. Eles precisam de outras pessoas abaixo deles para que eles se sintam. Ali entra o ego, né? Tu já sai do que é o servir do coração. Você já entra para um negócio de ego, de tipo, você não pode, porque isso não é certo. Mas eu acredito que tudo que vem do coração e que tu tá fazendo com amor, é uma palavra, né? A gente não podia falar, então como que uma palavra não poderia ajudar outra pessoa muitas vezes, sabe? Umas coisas assim que. Então, ali eu notei essa limitação. E aí eu olhei e falei assim, mas tá indo de contra tudo que é a espiritualidade aberta, que era para ser, entre outras coisas assim que aconteceu. Então eu comecei a orar, comecei a entender se era aquilo ali realmente, sabe? Então, foi choque, assim, André. Foi coisa de semanas. Quando eu comecei a duvidar, a minha frequência começou a entrar no questionamento ali. E eu tinha muita certeza que eu estava fazendo as coisas certas, sabe? Eu sou muito da verdade, assim. Eu não sou de, digamos assim, de me afobar. Tipo, eu vi, deixa eu te contar. Não, eu sou muito, sabe, muito centrada, assim. Eu só falo pra pessoa se eu tenho uma certeza muito forte Uhum. daquilo que eu Uhum. vi, daquilo que ela precisa receber, porque nem tudo a gente tem que falar, né? E aí eu vi essa poda em várias situações ali, não só comigo, mas como humilhação com outras pessoas que queriam falar, sabe? Que queriam expressar, tipo, não pode, não é assim, porque só eu posso. Então aquilo ali foi mais uma vez, eu entrei num lugar que era para ser aberto, espiritualista, acreditando que seria aberto espiritualista e que, nossa, aqui é diferente das igrejas, porque a gente pode se expressar, a gente pode trabalhar o nosso servir, né? Porque todos estão aqui para ajudar, vamos confiar nessa linha que a espiritualidade tá permitindo. Se todo mundo está aqui é porque cada um tem o que entregar e vamos confiar nisso. E ali eu vi novamente a mesma questão, a limitação, a te podar, a te colocar num lugar que você não pode sair. Então, eu disse assim, não, eu tenho tanto para entregar, sabe? Eu não posso, aqui eu não posso. Então, tipo, aquele meu poder, mais uma vez, poder não, mas aquela poder de conexão interna, de tu, O sabe, seu dom. entrar numa conexão e então aquilo também me. Aí foi onde, aí foi onde eu mais uma vez questionei, né, essa pessoa e não deu certo, fui expulsa de um lugar que se dizia ser um lugar aberto e espiritualista, fui expulsa desse lugar por não concordar com coisas que eu estava vendo que não iam de acordo com a espiritualidade, com, digamos, com o caminho de verdade, que é a gente tem que respeitar todo mundo, ninguém é maior do que ninguém, todo mundo tem o seu dom, cada um pode expressar da forma que se sente seguro, né? Alguns fazem de um jeito, outros fazem de outro, mas se a proposta era justamente montar um grupo, cada um vai servir com o que tem, não tem regra. Essa era a proposta, não tem regra. Cada um vai servir com o que tem, mesmo que seja muitas vezes um abraço, né? Às vezes um abraço cura. Então, às vezes a pessoa ainda não queria desenvolver dons espirituais, mas ela queria estar lá, ela queria ajudar a entregar algumas coisas, queria dar um abraço, beleza, é isso. Então, ali eu não vi essa igualdade em muitos momentos. E aí eu fui expulsa pelo fato de seguir o meu coração. Acho que eu vou resumir assim. Segui o meu coração, eu fui expulsa desse lugar, da igreja, né? Saí como encapetada, porque segui meu coração. E nesse dia aconteceu a mesma experiência que eu tive na igreja. Eu cheguei em casa. Não, na verdade eu estava em casa, eu recebi a mensagem. Na hora eu fiquei chateada e pensando, né? Tipo, me sentindo rejeitada. E daqui a pouco veio Uhum. aquela energia, assim, sabe? Que me abraçou, assim, aquela experiência espiritual muito forte também, me trazendo certeza no meu coração, me dizendo, calma, não se sinta em momentos nenhum rejeitada, essa experiência, assim, veio para te levar para o teu lugar a tua força, o teu poder é confiar no teu coração mais uma vez.
Então eu passei por mais uma experiência que foi muito dolorida, foi muito traumática, foi muito de... Assim, eu tô contando por cima, mas se eu fosse contar as coisas exatamente como aconteceram, tudo te espreme, sabe? Tudo te leva para um lugar que tu olha e fala assim, será que é só comigo? Será que eu sou a injustiçada do mundo? Vem naquela coisa de tipo assim. Então eu trago muito isso para as pessoas que tudo aquilo que tu percebe muito recorrente na tua vida é para te levar para o teu lugar de essência, né? Então eu vivi muita rejeição no mundo espiritual em vários lugares, assim, pelo fato de ouvir a voz do coração e eu ir contra, né, as coisas que eu estava vendo que estavam erradas, por mais que fosse um centro, por mais que fosse um grupo, uma igreja, e tu ir lá e dizer, não, isso não tá certo, isso não vai de acordo com a verdade, com Jesus, com a Bíblia, com os ensinamentos de respeito, de amor ao próximo, isso tá errado, ou não pode ser assim. E aí ser taxada de arrogante, ser taxada de encapetada, ser taxada de... Então foram duas experiências assim que me mostraram que a voz do coração, ela é muito forte e vai acontecer muita coisa para nos privar disso. Muito sistema vai tentar nos aprisionar, muitas coisas. Então ter essas ferramentas, né, que a gente desenvolve é o que nos liberta, e não só de centros espirituais, mas como tudo na nossa vida, como todas as prisões em que a gente mesmo se coloca, principalmente as que a gente se põe, né? Então, acho que todas as experiências são para nos levar para um lugar de essência que a gente vive e, e aparecem oportunidades, assim como eu te falei, tipo, aconteceu a pessoa me expulsar, né? E do centro espírita e logo na mesma semana eu te conheci e ali veio um up na minha vida que foi tipo não só a confirmação de que tava tudo bem, que eu tava mais uma vez meu coração me levou para o lugar certo, mas essa certeza de que existe uma voz interna e como na igreja essa experiência também me trouxe muito a espiritualidade mandou te expulsar. Ali eu olhei e disse, como assim a espiritualidade manda expulsar alguém de algum lugar? Eu acho que Deus é o que abraça, é o que une, né? Ainda que eu tivesse, vamos supor que eu tivesse assim feito uma coisa extremamente ruim e errada lá dentro, ainda assim o meu coração me dizia assim, não, mas se eu tivesse errado a esse ponto, eles iam me chamar, eles iam conversar comigo, né? Eles iam me perguntar se tá tudo bem, o que que tá acontecendo, por que que você fez isso? Acolher, né? A espiritualidade, eu acho que Deus é isso, é amor, é acolhimento, é união, não é te expulso agora porque tu fez algo que eu nem tinha feito, tá? Se eu tivesse feito, acho que ainda assim a espiritualidade ela abraça, né? Ela te traz, é um grupo, é uma família, vamos se abraçar. Mas aí entra também outro ponto, André, que quando a gente sai de uma corrente, a gente não sai de uma corrente, né? A gente fica meio que preso espiritualmente nesse lugar. Então, ter a Sim. ferramenta de você se conectar com o eu superior também te dá a possibilidade de você perceber isso, né? E sair também dessa prisão que não é só física, mas muitas vezes espiritual. Ali também entraria num assunto muito, acho que diferente do que a gente trouxe hoje, mas eu fiquei presa também nesse lugar de forma espiritual. Então eu tinha a ferramenta para entrar lá e sair. Eu entrei e eu consegui sair através das ferramentas que você me ensinou. Então, assim, eu acho que aprender a ter esse domínio, esse poder que todos temos, que todos podemos desenvolver, te liberta, te deixa livre de tanta coisa, de tanta furada, de tanta prisão, e você começa a descobrir que tu é conectado com todo e que você tem essa força e que você não está preso a nada, que nada pode te limitar, que as prisões que a gente vive é a gente mesmo que se coloca. Então, acho que essa experiência foi muito, trouxe muita... Te conhecer na outra semana veio assim, tipo, como uma certeza que estava tudo bem, que a partir dali a minha vida ia ser diferente, foi onde tudo começou, né? Hoje trabalho com as terapias, sou terapeuta, então ali começou esse caminho para mim trabalhar com isso, né? Mas eu passei esse longo processo de, né, de ser expulsa, de ser rejeitada, de ser taxada de encapetada, para chegar finalmente ao caminho de tá tudo bem, você ouve teu coração e isso vai de contra muitas pessoas, mas tá tudo bem,
você tem conexão com o todo, você tem o todo, você é o todo. Então, por que que tu precisa da confirmação de alguém? Se tu tem o teu coração ali te guiando e trazendo a verdade pra você, tu não precisa de nada de alguém fora de você pra te dizer que tu tá certo ou errado. Se você sente, se é a tua verdade, acabou. E se não Vai tá de... Hoje eu vou de fazendo nada, contra, não tá sabe? fazendo mal para ninguém, né? Que essa é sempre uma coisa que a gente traz, né, também. Sente a sua verdade. Ela não está fazendo mal para ninguém. Ela é boa para você e boa para as outras pessoas também. O que há de errado com ela, então? Ué, Exato, exato. antes de você falar sobre o que eu quero que você fale um pouco para o pessoal do seu processo das terapias que você oferece, você convida as pessoas também. Pessoal, sigam o perfil da Sheila, inclusive, se vocês não seguiram ainda, né? Vocês já conheceram muito dela, vocês já sabem até né, a história da vida dela, né? Vocês têm muita intimidade com ela agora. Sigam o perfil dela, vejam o trabalho dela como terapeuta, daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Só antes de você falar sobre o seu trabalho como terapeuta, como você pode ajudar as pessoas também, né? Que é sempre bom a gente receber ajuda nesse nosso caminho. Queria que você contasse, depois que você aprendeu a se conectar com a fonte, através das ferramentas, dos métodos que você fez com a gente, comigo, com a Aline aqui na escola, o Instituto Ascensão Crítica, né? Como que é a sua vida agora, que você tem esse acesso direto à fonte? Se você pudesse contar para as pessoas de uma forma breve, né? Você contou como era antes. Ah, eu ouvia, não sabia se era, não sabia se fazia sentido, e o medo de contrariar, e não tinha força, porque a pessoa mais experiente do que eu, e agora, será que eu vou, será que eu não vou? Fui aprisionada, fui amarrada, e N coisas que aconteceu em vários lugares espirituais e fisicamente. Mas depois, como que é a vida da Sheila? Quem é a Sheila depois de poder se conectar direto com a fonte, acessar essa verdade que ela faz parte desse todo também e ter acesso a isso? O que muda? Como é? Olha, eu acho que é difícil até explicar o quanto é alegre, quanto é completo, sei lá, parece que a gente é mais, eu tenho mais autonomia sobre as minhas decisões, eu sempre fui muito insegura, era muito insegura, então essa ferramenta também me trouxe muito essa busca, sabe, de confia em você, acredita no teu coração, porque se tá no teu coração já é teu. Então, tipo, busca isso forte, não tenha dúvida, vai lá e essa voz assim que vem, essa certeza. Então é muito de a gente, ainda que tu vá muitas vezes contra muitas coisas, tu ter essa certeza e tu tá bem com isso, né? E acredito assim que não só para tomar decisões, mas também como as coisas que acontecem na nossa vida, como problemas, como coisas que a gente precisa resolver, mas tu olhar e entender assim o que que eu tenho para aprender com isso. E aí eu sempre tenho o processo de tá acontecendo alguma coisa que está me incomodando, eu entro em conexão. Ao invés de eu achar que eu preciso sofrer para aprender, porque eu tinha também essa crença, né, como tu falou, isso veio muito do centro espírita, que a gente tem que sofrer para aprender, para pagar um karma. E quando eu entendi que a gente não, que isso é uma prisão, que a gente não tem que pagar, claro, a gente tem coisas a equilibrar, mas eu posso simplesmente equilibrar isso através de aprender a virtude que eu tenho para aprender com essa situação e não através da dor. Eu posso escolher se eu quero aprender pela dor ou simplesmente me conectar com o meu eu superior, com a minha conexão interna e perguntar o que eu tenho para aprender com isso, qual é a virtude que eu ainda tenho que desenvolver que eu ainda não aprendi, para que eu não tenha que sofrer para aprender, né? Então eu vou ali, entro com a minha conexão com o meu eu superior, vem as respostas, muitas vezes não é as respostas que a gente quer, mas é a resposta que o eu traz, né? Na E eu verdade, às vezes é um desafiador. às vezes te falar, uma vez eu falei, nossa, eu tenho muita experiência, mas uma vez eu perguntei assim, por que que isso não tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado, né? No vitimismo ali. Aí eu disse assim, porque vem muito firme, assim. Tipo, porque tu tem coração duro, porque você tá, sabe? Não desse jeito, mas é que a gente traduz da forma que a gente... E vem aquelas chilapadas que tu olha e fala assim, nossa, tá bom, entendi. Mas aí tu vai ali, desenvolve aquilo e pronto, liberou, já saiu daquela, sabe, de patinar, porque tu simplesmente tem a conexão interna de olhar pro teu eu superior e perguntar pra ele, ter a certeza que ele tá ali contigo, de que você tem esse acesso. Então, acho que hoje, assim, pra mim, é muita liberdade
interna, né? Essa liberdade de ter um caminho a seguir e ter a certeza desse caminho, não ser aquela coisa de deixar a vida me levar e o que foi para ser tinha que ser, que não, que foi para ser foi porque tu de alguma forma deixou aquilo acontecer, porque tu não teve essa busca. Então, eu acredito que é muito de eu acho que eu sinto assim mais não posso dizer não é um não seria um controle da minha vida, não é isso, mas eu acho que eu tenho mais, ah, como é que eu posso trazer isso? Mais segurança das coisas em que eu vou viver, mas é uma mais segurança no meu futuro também, porque eu sei que lá ou aqui, ou eu vou ter algo ali que nunca vai sair de mim, que é o meu eu superior, que é a minha conexão interna. Não importa o que eu esteja vivendo, ou aonde, ou como, eu ainda assim tenho o meu eu superior e minha conexão divina. Então, que tá tudo bem, que eu não preciso me preocupar. Eu também tenho uma história com a ansiedade que também é muito de confiar em si, trazer para o teu coração a confiança, né, de que se eu tenho uma voz interna, se eu tenho a conexão divina direto com o todo, por que eu vou me preocupar com coisas bestas que eu sei que eu posso simplesmente entrar em conexão e encontrar o meu caminho? Então, não importa o que eu vou viver, como, eu confio em mim. Eu acho que isso é a coisa mais forte, assim, é confiar em si. Confiar no meu coração, que ainda, assim, ó, ainda que eu perca tudo, ainda que eu não tenha mais nada, eu tenho o meu coração. Então eu tenho tudo. Tipo, eu já não me sinto mais sozinha, eu já não me sinto mais, meu Deus, o que que vai ser de mim? Porque eu tenho que fazer isso, porque sabe, eu não tenho mais isso. Eu tenho aquela paz, assim, de que, tipo, calma, tá tudo bem, eu posso resolver isso porque eu tenho conexão com o meu eu superior e vai ficar tudo bem. Não importa o que que seja, como seja, tá tudo bem. Então, acho que essa paz interior, assim, de, sabe, de respirar e calma, ninguém vai tirar meu eu superior de mim, então o resto tudo se resolve. Eu acho que isso é a coisa mais punk, assim, bonita e potente que eu trago comigo é, ainda que eu perca tudo, eu tenho meu coração, e se eu tenho meu coração, eu tenho meu eu superior. E se eu acredito nisso, tá tudo bem. O resto vai ser como, sabe? Então acho que essa certeza, assim, da minha existência, sabe? Que eu sou real, que eu tenho que eu tenho a divindade em mim, que eu sou um ser divino, que eu sou merecedora de tudo e todas as coisas, que eu não as limitações que eu tô vivendo é porque eu mesma me coloquei de alguma forma e que eu posso descriar isso a qualquer momento através de aprender, né, a virtude. E olha, assim, André, eu não sei nem te dizer assim, mas eu acho que é libertador, é incrível, é muito, nossa, não tem uma palavra assim, é tão grande ter sabe, esse controle, essa busca, essa certeza, é muito, não sei dizer uma palavra que defina, mas eu acho que transformou minha vida, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi uma transformação muito grande de vida, de esse conhecer essa voz interna, né? Então hoje, assim, tudo que eu faço é baseado no meu coração, no que eu sinto. Eu acho que eu parei de teimar com ele. Hoje eu parei de teimar. Porque todas as vezes que eu teimei, eu vinha, sabe? Já tinha aquela voz ali, eu só não tinha percebido que ela estava ali me dizendo aquilo. Então hoje, assim, às vezes algumas vezes eu teimo, né? Mas eu sei que eu tô teimando. Então vem aquela, tipo assim, tu tá indo por aqui, mas tu sabe que tu tá indo porque você tá teimando, porque tu sabe que não é. Então, assim, eu tenho muita clareza de que, sabe, tô fazendo de novo isso aqui, mas eu sei que é por causa do meu ego, ou é por causa da minha. Eu consigo ver claramente as minhas atitudes e o porquê que elas estão ali. Uhum. Então, isso também me livrou de muitos ciclos que eu estava vivendo, de olhar e entender que eu estava fazendo um ciclo, sabe, sempre o mesmo ciclo, porque eu estava buscando uma coisa. Então, eu pego aquilo ali, eu me conecto, eu percebo, né, eu trago para dentro, olho e falo, por que eu estou fazendo isso assim, sempre, né? O que está acontecendo aqui? Aí vem a virtude, eu consegui sair de tanto ciclo, André, eu consegui me liberar de tanta coisa, simplesmente percebendo e levando para o meu eu superior e resolvendo ali, sabe? Eu consegui sair de tanta coisa assim que
meu Deus, se as pessoas, todo mundo tivesse isso, não ia existir vícios, não ia existir prisões que a gente se coloca, a gente não ia ficar preso em sofrimento, em dor, que a gente se coloca e acha que tem que viver aquilo ali. Então, assim, eu sou muito feliz, sou muito grata ao universo por ter me trazido esse entendimento, essa ferramenta, porque me Você quer que eu te ajude libertou. a trazer a palavra? Por Porque você favor. falou que eu não sei qual é a palavra. Eu tenho uma palavra, não vou dizer a palavra certa, né? Não estou aqui para dar grandes verdades, mas eu e a Aline, nós chamamos isso de automestria. Você se Uhum, reconhecer como mestre da sua própria vida e como responsável por ela, poder se responsabilizar. O que quer dizer responsabilizar? Né? É habilitada para responder por aquilo que está sendo vivenciado. Eu estou fazendo uhum, isso consciente. Eu sinto o que vai acontecer. Eu estou sendo orientada pelo uhum. meu eu sou, Isso, meu eu superior, consciência. meu o divino que existe dentro de mim, para aquilo que eu estou realizando. E aí eu escolho, eu quero ou eu não quero. Eu vou para isso Exato. ou eu não vou? Ele já sabe. Uhum, Então, isso é automestria. É isso exato. que que está falando do nosso perfil, inclusive. É exatamente isso. É tu olhar e saber, eu vou, mas já sei porque tô indo. É ter consciência, né? É estar no aqui, no agora e olhar e eu tenho consciência do porquê que, sabe? Às vezes a gente cai nos mesmos erros, mas hoje, assim, eu já não caio num erro, não digo tudo na minha vida, né? Mas alguns ciclos que eu consigo perceber claramente que eu consegui sair foi tendo consciência de olhar e dizer assim, eu tô fazendo isso porque eu tô buscando isso. Então, perdeu o sentido pra mim. Eu parei, eu olhei e disse assim, tá, entendi o que eu tô buscando e eu sei que eu não vou encontrar fazendo isso, então aí eu entro em conexão e digo assim, olha, eu tô buscando isso daqui, por que que eu tô buscando isso daqui? Qual é a dor que eu tenho, né? Qual foi o momento da minha vida que essa dor se instalou aqui? Eu preciso tirar isso daqui. Então eu consegui parar de fazer tanta coisa que estava só me atrasando e pelo fato da consciência, exatamente. E agora, Isso é. nesse lugar, você faz uma coisa muito importante para as pessoas que estão aqui. Você transborda. E você transborda ajudando as pessoas como terapeuta. Então, como a gente já está 1h25 aqui, a gente já foi embora, então, para a gente poder fechar, eu quero muito que você apresente o seu trabalho para as pessoas, como a Sheila pode ajudar essas pessoas, porque você tem uma trajetória, tem uma superação, você chegou num lugar de você talvez ainda esteja desenvolvendo essa confiança de dizer, assim como a gente não fala que nós já somos mestres de nós, no sentido de estamos no mais alto nível da automestria, que é igual aos mestres ascendentes que estão aqui em cima, que não dá para ver, né? Que ascenderam. Estamos no caminho, o caminho da automestria, né? De a cada dia reconhecermos-nos como mestres da nossa vida, como responsáveis pelas nossas ações e de assumir essa potência do nosso caminho, né? Mas vamos lá, quero ouvir você falar aí um pouco do seu trabalho para o pessoal se conectar com você, se conectar como você pode ajudá-los, ajudá-las. Conta um pouquinho para eles, por favor. Hoje a gente fez o curso do Theta Healing, né? Foi uma das ferramentas que chegou assim na minha vida, abrindo todo esse caminho e me fazendo confiar, né, nisso tudo. Então hoje eu trabalho com o Theta Healing, trabalho com a constelação familiar também e desenvolvi alguns métodos pessoais baseados nessa busca, né, do que eu apliquei para mim, que fez sentido e resolveu muitas coisas para mim. Então, eu trago muito essa liberação da nossa mente, das travas que a gente traz na mente. Então, eu gosto muito, assim, de trazer a pessoa para mim e sentir o que a gente pode ali trabalhar. Eu não trago muito, às vezes, muito uma técnica muito pronta, assim. Eu deixo acontecer, eu sinto, né? Eu entro em conexão com o meu eu superior, com a fonte, e deixo ela me trazendo ali o que essa pessoa está precisando. Às vezes eu faço uma técnica, às vezes faço duas. Então, entra o Theta Healing, entra a constelação familiar, tem o alinhamento mental, também tem uma conexão xamânica, tem Uhum. esse início também para mim muito do xamanismo. Então, às Ah, vezes, quando eu sinto a eu já energia sou o na seu pai. pessoa, aí vem, e aí começa a conectar muitas coisas, né? A minha mãe, o apelido dela, quando ela era mais nova, era Índia, porque ela é morena, assim, do cabelo pretão. E meu pai era curandeiro, ele fazia remédios, ele mexia com ervas, ele é conhecido aqui na cidade como ele fazia remédios e ele curou muitas pessoas. Então, assim,
tu começa a perceber, assim, tu vê que, sabe, já tinha algo ali que tudo que a gente tem na nossa vida é para nos mostrar muitas vezes o nosso caminho também. Uhum. Então, mesmo tudo que eu passei, os problemas e rejeições, né, muito fortes, assim, muitas situações da minha vida, muitas rejeições, foi para me mostrar que, tipo, você não se encaixa nesse lugar, o teu lugar é outro, então, às vezes pela dor a gente vai indo ali, porque eu não tinha esse entendimento de que pode que não seja só pela dor, né? Hoje eu tenho, mas naquele momento foi necessário. Então, assim, tudo me levou a fazer o que eu faço hoje, que é as terapias. Então, eu trago a pessoa para mim, deixo que ela se conecte comigo, chega quem tem que chegar, e ali eu entro em contato com a fonte, né, com o eu superior, e ali eu sabe, deixa o coração falar, que eu acho que é justamente o que a minha maior aprendizado é. Ouça teu coração. Então, assim, eu trabalho bem diferente das terapeutas aqui da minha cidade. Eu não trago a técnica baseada e pronta, sabe, pra pessoa assim. Eu deixo acontecer. Eu sou muito do coração. Aí entra que tudo me trouxe a esse caminho de deixa o coração falar, deixa ele trazer, confia, né? Então, hoje eu posso sentar numa mesa com uma pessoa, olhar para ela e sentir e ver e confiar. Às vezes é umas coisas assim que, sabe, eu já muita situação de coisas que para mim eu olhava e disse assim, nossa, eu não vou falar isso para pessoa porque não faz sentido nenhum. E eu falar para pessoa e a pessoa fala, nossa, isso é meu, porque aconteceu isso, não sei o quê. Então hoje assim eu tenho liberdade de chegar nessa certeza interna de que existe essa voz, o coração e que eu posso confiar nele e entregar isso para outra pessoa. Então, eu trago muito. Eu gosto nas minhas consultas de trazer muito autoconhecimento para a pessoa também. Então, às vezes, as minhas consultas vão para 2 horas, 2 horas e meia, porque eu começo a falar para a pessoa tudo que funcionou para mim para me tirar da prisão que eu vivi. Eu trago muito para as pessoas assim, conforme eu sinto, né? Que é como a gente falou, cada pessoa tem a sua seu entendimento naquele momento, a sua consciência. Então eu sinto, às vezes tem pessoas que chegam para mim que vieram de igrejas evangélicas, então eu sinto muita energia, sabe, de Cristo ali, daquela coisa que vem naquela linha, então eu trato a pessoa mais no jeitinho que ela vai me entender. Outras pessoas já são pessoas mais abertas, então, sabe, eu sinto muito e deixo acontecer. Então eu trabalho com Teta Healing, com a constelação, alinhamento mental, cartas xamânicas, algumas outras questões, algumas outras técnicas ali que eu digo que eu fiz uma mistureba, mas que vem do coração, né? Que é muito sentir. A sua E mágica. é a minha mágica ali, eu faço as minhas coisas, mas funciona, né? Dá algum Uhum. resultado, então tô Uhum. bem feliz. E tenho o Instagram, que eu passo algumas coisas também, alguns conhecimentos lá. Agora eu tô me especializando em trabalhar com crianças também. Olha, Tratar, tenho sentido bem forte no coração, assim, trabalhar com abortos e com crianças. Então eu tô migrando mais para essa área também de crianças, sabe? Crianças que muitas vezes trazem alguns sintomas ali que são dos pais e a criança pega tudo, é uma esponja, então a gente limpando da é. mãe, libera na criança que às vezes está ali trazendo, né, para a gente ver alguma coisa. Então, para os pais ver alguma coisa, né? Então, a criança reflete de alguma forma. Então, a gente faz também, estou me especializando em abortos e em crianças também. E aí, para agendar, é só entrar no meu Insta ali e mandar uma mensagem lá, a gente conversa, a pessoa chega, eu já sinto alguma coisa, já manda ali para ela e a gente já vai desenvolvendo. Mas, assim, quem está assistindo a live e se tem alguma mínima dúvida sobre se jogar nesse caminho ou né? Eu sou muito grata, André, pelo teu servir, porque ninguém chega à toa. Eu não sei como que tu apareceu no meu Instagram naquele momento, eu sei que tu chegou no momento exato, ideal, e ali foi um marco na minha vida. Então, assim, as pessoas que estão assistindo não estão aqui em vão. Tudo te conecta, né? Tudo te traz para aquilo que tu precisa naquele momento da tua vida. Então, se sentir assim no coração, ouça o coração. Não tenha dúvidas, porque contigo foi bem assim, né? Eu senti que eu tinha que fazer, mas eu não podia fazer porque eu não tinha dinheiro. E magicamente tudo deu certo. O cartão passou e a gente trocou um pouco em. Assim, tudo deu certo. Então, se tá sentindo de fazer, pense, eu vou fazer, eu quero, se abra para o universo, porque ele te traz as oportunidades certas, as pessoas certas. Então, se tá com aquela, será que eu faço? Será que eu quero fazer? Mas
bota assim, eu vou fazer, eu quero fazer, não sei como, mas eu vou fazer. E vai dar certo, tenha certeza. Porque quando a gente se alinha com o nosso coração e nosso caminho de alma, o nosso propósito, todas as portas se abrem, tudo dá certo. Por mais que pareça que vai dar tudo errado, tudo dá certo. Então é confiar no coração desde já. Acho que a gente não precisa também ficar dependente de ter ferramentas terapêuticas para encontrar o caminho, porque não, naquele momento eu não tinha nada, eu tinha só o sentir, e foi o que me levou para viver coisas incríveis que eu estou vivendo. Então, se alguém tá na live e tá no será que eu faço? Será que eu não faço? Tá sentindo de fazer, tá aqui na live, já não tá aqui em vão. Então faça, se joga, se permita. A gente tem muito medo, né? O medo é muito limitador, então se joga, se permita. O André é incrível, a Aline é incrível, vocês são muito abençoados, eu sou muito grata pela vida de vocês. Então, é isso. Feliz por estar aqui também, trazendo um pouquinho da Sheila, porque eu falo, né? Você viu que eu falo demais, você deixa eu ficar Eu aqui falei que falando. você é a estrela da live. Eu tô aqui só fazendo a rainha. Aqui, ó. A Sheila tá falando. Deixa ela falar. Porque a sua história é o que o pessoal quer ouvir. Vieram pra você. Eu tô aqui toda hora, né? Já estão cansados de olhar pra minha cara. Então, Ai, ai, que legal. Esse universo é incrível mesmo. não sou uma boa. Muito Bom, show. gente, sigam lá o perfil da Sheila, então. Acho que aparece aqui em cima, se eu não me engano, você Uhum. poder clicar, entrar no perfil lá, você poder seguir. Manda um oi para ela, veja um pouco do trabalho terapêutico que ela faz, conectem-se com aquilo que ela oferece também. Ela é uma baita de uma terapeuta intuitiva, respeita aquilo, o seu caminho, aquilo que você realmente precisa de ajuda, ela vai receber da fonte para passar para você, para auxiliar você no seu melhor caminho possível e sempre de uma forma amorosa, porque ela é assim, isso é natural dela, né? Então, aproveitem essa pessoa incrível, essa terapeuta incrível que ela é. Você quer dar alguma mensagem final para o pessoal? Porque depois que você fechar, eu ainda vou passar um recadinho final aqui antes de encerrar a live. Uhum. Não, acho que era isso. Acho que a mensagem principal é ouça seu coração, a tua intuição. Todos temos essa voz e muitas vezes duvidamos, né? Então Uhum. acredite, porque ela é real, ela é verdadeira. E agradecer mesmo pela oportunidade, pelo servir de vocês. É muito lindo, é muito incrível. E acho que era isso. Sou grata e gratidão. Gratidão, gratidão total, total, total. Que soma. Nossa, essa história foi incrível. Bom, vou esperar você fechar então, que eu vou fazer o encerramento com o pessoal aqui. Bom? Beleza, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só apertar no xizinho em cima na direita. Gratidão, Sheila. Muito bem, pessoal. Incrível ouvir a história da Sheila, né? Ela veio aqui compartilhar, se abrir para que vocês pudessem conhecer um pouco da história dela, né? Todo o processo que ela vivenciou, que a gente fala constantemente, eu e a Aline, nós também, infelizmente, passamos por alguns desafios em lugares espiritualistas também, nos quais nos ajudaram, sim, de início, né? Mas aí, quando a gente recebe essa ajuda, muitas vezes a gente sente, nossa, eu fui ajudado, eu quero participar mais. Aí vai entrando, vai entrando, vai entrando, né? E às vezes tem muita manipulação. Lembrando, eu estou falando de pessoas, tá? Não tem a ver com os lugares. Tanto que eu não vou citar nomes de lugar nenhum, de perspectiva ou religião nenhuma. São os lugares que nós conhecemos, né? E acabou, a gente batia no teto, porque a gente queria entender mais, assim como a Sheila, a gente questionava, deixa eu entender mais, por que é dessa forma? De onde que vem isso, né? Quem são tais pessoas, né? De onde vem essa história, etc. E batia no teto, e aí os líderes, as líderes do lugar ficavam querendo diminuir a gente, né? Pisando literalmente na nossa autoestima. Então, acho que vocês conseguiram perceber na história da Sheila como a autoestima dela foi muito prejudicada lá no início, com 13 anos de idade, né, de não poder confiar nela, não posso falar, eu estou sentindo aqui, eu não posso abrir a minha boca, não faz parte do que eu posso trazer aqui, mas eu estou sentindo no meu coração. Então, isso aconteceu com muita gente. Essa não é necessariamente a nossa principal mensagem, mas faz parte da nossa história. Então, a gente precisa contar sobre isso, porque esse foi o nosso momento do Chega, para que a gente se conectasse com a nossa chama trina, né, que é a parte do divino que existe dentro de nós, é o nosso acesso, o nosso eu superior, que nos liga com a fonte, com um todo, com um Deus que é unicidade, o on, o uno, tudo está envolvido dentro desse processo, né? E essa live foi para vocês conhecerem um pouco da história de uma pessoa que viveu um pouco desse processo,
com a gente, que tem uma baita de uma história de vida incrível, de superação, de crescimento, de aprendizado. E hoje, gente, hoje ela aprende no amor, não na dor. Vocês fazem ideia de quanto que isso... como que, não é nem quanto, né? Isso não é quantificável. Não tem valor isso, é um negócio absurdo, é uma vida. É uma vida. Você aprender no amor e não na dor é possível. Você não precisa sofrer. Você não precisa sofrer. Ai, mas eu fiz na outra vida, é karma. Karma é aprendizado, não é sofrimento, não é punição. Pega um papel, escreve no papel karma, amassa ele e joga fora. Fala, velho, não é isso que eu preciso de aprendizado, eu preciso de virtude, eu preciso aprender a amar. É isso que você precisa aprender, você não precisa aprender a sofrer, você não precisa passar por sofrimento, isso é delírio, isso é dogma. Dogma, né, horrível. Eu falo outra palavra, mas essa é muito pesada. Dogma horrível. Não precisa disso. Não precisa disso. Liberte-se dos dogmas. Liberte-se de tudo aquilo que limita a sua alma. Acesse a verdade no seu coração. Inspire-se no amor. Aqui em cima de mim tem a imagem dos mestres ascensos, né? Da grande fraternidade branca. Não, me conecte com essa galera. Não precisa se conectar com essa galera. Se conecta com a imagem não é importante. Se conecta com a mensagem. Amor incondicional. Pureza, transmutação, devoção divina, verdade divina, purificação, amor divino. Vou virar aqui para conseguir ver os outros dois ali. Sabedoria divina e poder divino, fé. Se conecta com as virtudes. A imagem não é importante, nunca foi importante. É tudo energia. Guie-se através disso. Essa talvez seja uma das... Se eu posso trazer alguma verdade aqui, talvez a única verdade que eu realmente acredito 100% sim posso falar é isso. Né? O resto é muito do sentir, aí cada um vai seguir o seu próprio coração. Né? Bom, essa foi a primeira live de aquecimento para a Semana do Eu Superior, que vai começar dia 1º de abril, onde eu e a Aline vamos fazer 3 lives falando sobre jeito errado de se conectar com o seu Eu Superior, coisas que você faz e que não vai dar bom, vai dar muito errado. Né? 4 coisas fundamentais para você realmente conseguir essa conexão direta com o todo. Né? E a terceira aula, mais importante de todas, a gente vai falar, vai responder as principais perguntas que as pessoas trazem em relação ao eu superior, sobre a conexão, e vamos apresentar o nosso método Auto-Maestria na prática, para quem quiser dar o próximo passo com a gente. Você não precisa dar esse passo se você não quiser. Esse próximo passo ele não é gratuito, porque tem o nosso tempo, tem o nosso acompanhamento. O nosso tempo tem valor, é a minha vida que eu estou compartilhando, eu estou cedendo meu tempo de vida. Isso tem valor, né? E isso vai ser repassado da melhor e mais elevada maneira. Né? Mas isso para quem quiser dar esse passo. Quem não quiser dar esse passo, quiser ficar apenas com a semana do eu superior, já vai aprender muita coisa, já vai crescer bastante em consciência, pelo menos é o que a gente espera de coração, para que vocês sejam livres e sejam donas da própria vida de vocês, sejam mestras de si mesmas, do próprio destino, vivendo aqui na Terra a melhor experiência que vocês poderiam viver nessa encarnação, desenvolvendo virtudes, aprendendo, mais uma vez, a partir do amor e não mais a partir da dor. É um caminho? É, mas não é o único. Não é o único caminho. Tá? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou subir ela no YouTube, Auto-Mestria na Prática, tá? A gente tem um canal no YouTube chamado Auto-Mestria na Prática. Eu queria pedir para vocês, para assim que essa live terminar, vocês que estão aqui até o final, principalmente, isso é muito importante. Por favor, façam isso se vocês puderem. Assim que terminar a live, eu vou publicar ela no perfil do feed e eu gostaria de pedir para vocês para que vocês deixassem o joinha de vocês, mas mais importante que isso, que vocês comentassem como que essa live, como a história da Sheila principalmente, tocou você, como talvez você tenha aprendido, você tenha crescido com o que você viu nessa live. Por quê? Nós estamos em uma rede social. A rede social, ela só funciona a partir de engajamento. Você assistindo a live, ajuda? Ajuda. Mas depois que ela ficar disponível gravada, você comentar, nossa, é fogo de artifício. O algoritmo, que é a inteligência artificial da plataforma, entende que é um conteúdo de valor e que isso pode ajudar outras pessoas também. Então, se você puder fazer isso, terminou aqui, quando eu vou fechar, eu vou publicar no feed, vai demorar acho que uns 2 minutos para fazer isso acontecer, talvez 10 minutos. Você entra no nosso perfil,
Automestria na Prática no Instagram e comenta. Pode botar textão se quiser. Como que foi essa live para você? Como foi ouvir a história da Sheila? Como que você está empolgado e empolgada para a Semana do Eu Superior, para ter o seu próprio acesso à fonte criadora de tudo que é, para se orientar a partir do seu coração, sem dogma, sem limitação, sem depender mais só de coisas externas. Tá? Gratidão pela presença de todos e todas vocês. Foi incrível estar aqui. Amanhã vai ter mais uma live e o tema vai ser os benefícios de se conectar com o seu eu superior. Vai ser a minha esposa maravilhosa, Aline Jade, que vai passar o conteúdo para vocês na live de amanhã, que vai acontecer ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Vocês podem assistir por onde vocês quiserem, como hoje com a entrevista foi só pelo Instagram, mas depois eu vou colocar lá no YouTube também para que vocês possam ver naquela maior. Tá bom? Um beijo, gratidão a vocês, muito amor, muita luz para a gente, que nós sejamos, todos nós, todas nós, possamos ser orientados, guiados pelo nosso coração, pela nossa chispa divina, e que possamos ser livres, como diria Saint Germain, livres, libertar a todas as almas que se aprisionaram de alguma forma nessa terra. Libertem-se, almas. Libertem-se. Vamos juntos. Beijos. Oi. Fechado.